x positivo, você tem isso aí. Daí, dados A diferente de 1 no intervalo dos positivos e x positivo, quem é o log de x na base A? Isso é por mudança de base. Isso é o log de x na base E dividido pelo log de A na base E. Ou seja, isso é o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de A. Ou seja, o log é a razão entre duas áreas sobre a hipérbole. Porque isso aqui é a integral de 1 a x da função 1 sobre 1 dividido pela integral de 1 a A da função 1 sobre 1, integral definida. Lembrados? Você tem aqui, ó, por exemplo, U e Y. Aí você tem a função y igual a 1 sobre 1. Aqui, digamos que aqui está 1, aqui está o x. Então, quem é essa área aqui? É o logaritmo natural de x. Tá? Faz aqui U e Y. Também y igual a 1 sobre u. Então está aqui o 1. Digamos que está aqui esteja o A. Quem é essa área aqui? Quem é? Logaritmo natural de A. Essa área dividida por essa área é o log de x na base A. Então aquilo que vocês conhecem como log, e já sabiam, porque agora fechou a coisa. Isso aqui está feito, vai ao encontro do que você conhece como log lá do ensino médio. Era feito meia boca, tá? Que é a inversa da potência, tá? Tá aqui. O log é a razão de duas áreas. Porque é o log natural. O log de x na base A, tá certo? É o seguinte, vou colocar assim, vou colocar desse jeito para ficar mais claro, evidencio mais o que eu quero. Dado A diferente de 1 e 0 mais infinito, você tem isso aqui, é verdade, qualquer que seja x positivo. Daí, dado A diferente de 1 e 0 infinito, você tem essa igualdade, qualquer que seja x positivo. Ou seja, o log, tá? Qualquer que seja x positivo, vírgula. Ou seja, vírgula, ou seja, o log na base A é a constante 1 sobre ln de A vezes o logaritmo natural. É o que está demonstrado. Tá? O log na base A é 1 sobre ln de A vezes o logaritmo natural. O logaritmo natural é de classe C infinito. Então, o log na base A é de classe C infinito. Então, assim, você conclui que o log na base A é de classe C infinito. Porque o logaritmo natural é de classe C. Vamos ver quem são as derivadas. Quem é a derivada do log na base A em x?
Para derivar, eu venho para onde? Para cá. Qual é a derivada disso aqui em relação a x? Dá 1 sobre x Ln de A. Tá certo? Eu vou derivar aqui, ó. Dá 1 sobre x Ln de A. Qualquer que seja x positivo. Não é não? Vou ter a derivada disso aqui. Derivada do logaritmo natural em x, que é 1 sobre x. E quem é a derivada segunda? Quem é? É menos 1 sobre x2 Ln de A, qualquer que seja x positivo. Certo? Portanto, vamos ver crescimento. Se o A é maior do que 1, se o A é maior do que 1, se o A é maior do que 1, a derivada primeira é sempre positiva. A derivada primeira do L log de A na base, do log na base A, a derivada primeira do log na base A em x, é positivo para todo x positivo. Ou seja, o log na base A, ela é uma função estritamente crescente. Portanto, o log na base A estou analisando para A maior que 1. É estritamente o quê? Crescente no seu domínio. Em 0 mais infinito. E a derivada segunda? A derivada segunda, se o A é maior que 1, a derivada segunda é negativa em todo x. Aqui está errado. Aqui é derivada segunda do log na base A em x, certo? Tá? No segundo. E o log na base A é estritamente côncava, porque a derivada segunda é negativa em todo x e é estritamente côncava em 0 mais infinito. Se o A é maior do que 1. Estamos entendidos? Se o A é maior do que 1, o log na base A é estritamente crescente e é estritamente côncava. O seu gráfico tem concavidade voltada para baixo. Agora, se o A está entre 0 e 1, a derivada primeira é negativa em todo x real. E quanto à derivada segunda é o quê? Positiva. Derivada primeira é negativa, derivada segunda é positiva. Então, agora vamos pegar o A entre 0 e 1. O A entre 0 e 1, log na base A é o quê? É estritamente decrescente, muito bem. É estritamente decrescente, aonde? Em 0 mais infinito. E é estritamente convexa. E é estritamente convexa e é o quê? Estritamente convexa em 0 mais infinito se o A está entre 0 e... Pronto. Então você tem todo o estudo dos sinais, está quase lá para... Está quase lá para esboçar o gráfico, porque falta o comportamento próximo do 0 e em mais infinito. Adicionalmente, quem é o limite, adicionalmente, para A maior que 1, quem é o limite do log
de x na base A, com x tendendo a mais infinito. Usa essa expressão, ó. Vem para cá. Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de ln de x sobre ln de A. A maior do que 1, ln de A é positivo, logaritmo natural de x tem limite mais infinito, então isso aqui é mais infinito. Isso aqui, mais infinito, do que 1, vírgula, limite com x tendendo a zero por valores positivos do log de x na base A é o limite com x tendendo a zero por valores positivos do ln de x sobre ln de A. Ln de A positivo, isso aqui tem limite menos infinito, então isso tem limite menos infinito. Tá? E agora o contrário. Para A entre 0 e 1. Para A entre 0 e 1. Vamos ver o que é que acontece com o log. Limite do log de x na base A, com x tendendo a mais infinito. Aí funciona o contrário. Por quê? Porque isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito. De quem? De ln de x sobre ln de A. Isso dá quanto? Com x tendendo... O ln de A é, nessa situação, negativo. Como isso aqui tem limite mais infinito, dividido por um número negativo, tem limite menos infinito. E o limite com x tendendo a zero por valores positivos do log de x na base A. Isso é o limite com x tendendo a zero por valores positivos de quem? Mesma coisa. ln de x sobre ln de A. E no caso aqui vai dar mais infinito. ln de A é negativo, x tendendo a zero por valores positivos, ln de x tem limite menos infinito, dividido por um número negativo, o limite é mais infinito. E aí eu consigo esboçar o gráfico do log de A, dessas duas não. Eu consigo esboçar o gráfico do log de A nessas duas situações. Do log na base A, log de A não. Log na base A. Então eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui. Log sempre no 1 é 0, então o log passa por aqui. E vamos fazer esboçar o gráfico do log com A maior que 1. A maior que 1 é o quê? Estritamente crescente e estritamente côncava, no intervalo dos positivos. E com esses dois limites aqui, ó. Então ela tem um gráfico, combinando, ela tem um gráfico assim. Tá aqui. Isso é o gráfico de quem? Do log na base A para A maior que 1. Tá? Inverso da exponencial, tá? E aqui, ó. Ao 1. E agora, ó. O gráfico é assim. Porque ela é estritamente decrescente, estritamente convexa, né? Ó. No caso em que o A é... No caso em que o A está entre 0 e 1. Então, isso é o gráfico do log na base A para A maior que 0, menor que 1. Entendido? Então, tá aí. O esboço dos dois gráficos. Agora, vamos derivar. Pega essa função aqui, ó.
f de x igual ao log na base 10, log na base 10 de x4 menos 6x2 mais raiz cúbica de x. Né? Então, quem é a derivada dessa função? Tá? Esqueça a fórmula da derivada do log. Ó. Tá? Derivada do log está aqui. Log na base A. A derivada de 100x é 1 sobre x ln de A. Mas aqui é a composição dessa função com o log na base 10. Então, da derivada do log na base 10 aplicada nessa função, que dá quanto, hein? 1 sobre x4 menos 6x2 mais raiz cúbica de x vezes o quê? Logaritmo natural de 10. Isso é a derivada do log na base 10 aplicada nessa função. Vezes o quê? A derivada da função. Que eu posso colocar no denominador. Fica 4x3 menos 12x mais 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Pronto, tá aí. Evidente para x diferente de 0. Mais do que isso, né? Onde isso aqui for positivo, tá? E x for diferente de 0, tá bom? Então tá aí a derivada. Derivada desta função. Agora, as propriedades do log, elas devem ser usadas para simplificar a derivada, tá? Mas antes observe o seguinte. Sejam A diferente de 1 nesse intervalo e F de R asterisco em R a função dada por f de x igual a, por exemplo, log, tá, na base 5 de x menos 2 sobre x menos 4. Ó. Olha, esse exemplo aí. Menos 4. Quem é o domínio dela? Quem é o domínio aqui? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que isso aqui é positivo. Tá? Não, desculpe, perdão, não é essa não. Eu tô me... É isso aqui. Tô me antecipando. Eu peguei o exemplo, é o log na base A do módulo de x. É isso que eu quero. Qualquer que seja x, diferente, é isso que eu quero. Tá? É isso que eu quero. Log na base A do módulo de x. Então você tem o seguinte. Ó. Tens o seguinte. F de x igual a quê? A ln do módulo de x, né? Sobre ln de A. Qualquer que seja x, diferente de 0. Só que a função ln do módulo de x, ela é diferenciável. E eu sei quem é a sua derivada. Quem é? 1 sobre x. Então, daí, f é o quê? É o que é que a f é? A f é diferenciável, né? Diferenciável. E quem é a derivada da f em x?
É 1 sobre x é linear. Qualquer que seja x diferente de zero. Então, daí vai ser x diferente de zero.